bom dia. Hoje temos a alegria em receber aqui o pré-candidato à presidência da República, o fundador do EBL, também do Partido Missão, Renan Santos. Muito obrigado pela presença na cidade de Cruzeiro. É uma honra ter você aqui. Uma honra minha estar aqui, um prazer também. Eu até tive sido questionado ter sido o primeiro pré-candidato a presidente em algum tempo a vir aqui na cidade. Eu acho um absurdo, porque é uma região para nós paulistas importantíssima, uma região que foi palco de batalhas importantes na nossa história, faz parte do espírito nosso e tem que ser visitada com certeza, até porque, pelo menos no meu projeto de campanha, meu projeto de governo para o Brasil, essa região ela será um polo estratégico de tecnologia e tecnologia militar. Então, é uma região que não apenas temos que visitar, como entender muito sobre ela. O último candidato à presidência da República que nós tivemos aqui foi no final dos anos 80. Fernando Collor ficou marcado como uma chuva de granizo na cidade, que destruiu a cidade inteira. E aí foi o último, e nunca mais tivemos um candidato a presidente aqui. Que bom que tá fazendo muito sol hoje, então. Muito sol, muito sol. Ô, Renan, eu vou fazer um esquenta aqui para depois abrir as perguntas dos jornalistas. Vamos falar um pouquinho para o pessoal aqui da região. Movimento Brasil Livre. Livre de quem? Livre do quê? Olha, não é nenhum livre de outro, né? A nossa liberdade, ela existe através não da negação, mas através da afirmação, né? Qual é a afirmação? Pois bem, um país livre é um país essencialmente em que você é quem você pode ser através das suas capacidades. Um país livre é um país soberano, dono do seu próprio território, dono do seu próprio destino. Um país livre é um país em que as pessoas não precisam ter medo de andar na rua com o seu celular, que ele não será roubado, ou que precisem colocar muros nas suas casas, grades em cima desses mesmos muros, insufilme no carro. Um país livre é um país em que você possa contratar ou demitir uma pessoa de maneira tranquila e normal, sem culpa ou pressão do Estado. Um país livre é um país em que você pode abrir ou fechar uma empresa sem ser tratado como um bandido. Ou seja, é um país em que suas potencialidades como ser humano, elas são ampliadas e elas se realizam no mundo. E hoje nós não somos isso, né? Cada exemplo que eu dei aqui, ele é negado pela realidade brasileira. Nossa realidade hoje é uma realidade muito ruim. E a tendência dela, infelizmente, não é de melhora. Então, como a gente reverte essa curva de decadência? Nós temos um plano e, enfim, tornar o Brasil livre passa por esse plano. E falando um pouco agora do Partido Missão, o Partido Missão ele surge num momento em que existe um ódio crescente, arraigado já na sociedade brasileira. A direita com ódio da esquerda, a esquerda com ódio da direita. O que o Partido Missão pode proporcionar de novo nesse contexto? Olha, é um bom ponto que você levantou, porque de fato há um ódio interpessoal, né? O lulista odeia o bolsonarista. Mas o lulista não odeia as ideias do bolsonarista e tampouco o bolsonarista odeia as ideias do lulista. Porque eles não têm ideia nenhuma para defender. Então, qual é o plano de governo do Flávio Bolsonaro? Não existe. Não existe. Flávio Bolsonaro é pré-candidato até antes que eu. Ele não tem um plano de governo. O Lula, ele é presidente em exercício e ninguém sabe qual foi o programa do governo e tampouco qual o plano para o próximo governo dele caso ele vença as eleições. E eles não têm plano. Eles têm personalidade e carisma. No caso, o carisma nem é do Flávio, é do pai dele, que ele usa emprestado através do sobrenome. E as pessoas então ficam discutindo pessoas. Nada pode ser mais triste e mais burro do que você ficar discutindo pessoas. Isso é justamente quem acompanha a fofoca. Tem coisa mais triste do que você passar seu dia vendo um site de fofoca ou programas de fofoca na televisão. Isso é a coisa, vamos dizer, reservada para as pessoas mais simples em termos de inteligência. Uma pessoa que debate política para falar que gosta da personalidade do Lula ou que gosta da personalidade do Bolsonaro é uma pessoa tosca. Então nós não podemos guiar por isso, né? Nós podemos discutir depois das pessoas, nós podemos discutir fatos e acima dos fatos nós discutimos ideias. Então o nosso grupo político ele está discutindo ideias para o Brasil, planos para o Brasil. Depois a gente baseia esses planos em fatos para poder falar a verdade. E depois nós discutimos as pessoas. Eu acho que isso, vamos dizer, quebra esse jogo estúpido. Porque eu posso chegar para um seguidor do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, que seja, e falar ideias que eles vão concordar conosco. Mesma coisa se eu chegar num petista. Menos petista, mas haverá alguma coisa que ele vai concordar conosco. Eu posso, enfim, convencer ele através das ideias. Essa turma não, eles nunca debatem ideias, eles nunca têm plano para nada, eles querem só discutir que eles gostam do político A e que eles desgostam do político B. A partir dessa ideia, né, dessa sua fala, estou vendo aqui os livros amarelos aqui do MBL. Assim, esses dois boxes eles se dividem em duas partes, né? O primeiro box, os primeiros três fascículos, análise do ser, né? Uma tentativa de analisar o ser humano a partir de seus princípios, das suas bases, e os
três últimos fascículos uma ideia determinista de como é o Brasil, né, a partir da sua essência. O que essa obra do MBL tem a ver com o seu futuro plano de governo? Na verdade, o livro amarelo é do Partido Missão. A gente faz uma diferença, porque cada um. Uhum. O MBL é o movimento, por exemplo, a revista Valete do MBL. MBL. E o livro amarelo é da Missão. Os três primeiros livros do livro amarelo, eles fazem um diagnóstico do que é o Brasil e de como o espírito brasileiro ele está consumido pela derrota. O 4, 5, 6, eles já são otimistas. Eles propõem, o 4 é um Brasil rico, o 5 é um Brasil poderoso, desculpa, o 4 é um Brasil poderoso, o 5 é um Brasil rico e o 6 é um Brasil livre. E nesse desenho a gente faz, vamos dizer, uma série de especulações sobre como é esse futuro, cria as propostas para chegar nesse futuro, e essas propostas são propostas originais entendendo a alma do brasileiro. Então, são soluções brasileiras para problemas brasileiros. E a gente parte da seguinte leitura, por exemplo, no Brasil poderoso, a gente fala o seguinte, ó, o país ideal que a gente terá é um país que no futuro ele é capaz de sentar com as 5 maiores nações do mundo, os Estados Unidos, China, Índia, para debater o que importa no mundo. É um país que será importante e poderoso no sul global, que vai exercer seu poder na América Latina. É um país que vai liderar os países de língua portuguesa na África, na Ásia, Portugal e Brasil. É um país com marcas globais. É um país que precisa ter bomba atômica para poder se defender nas próximas décadas, porque o mundo está ficando muito complicado. É um mundo cada vez mais em conflito. Então, com base nisso, né, nesse dever ser, o que nós seremos no futuro, a gente começa a desenhar as políticas que a gente vai adotar para chegar nesse ponto. E aí nós desenhamos isso desde políticas industriais, políticas de desenvolvimento econômico, reformas econômicas, linha geopolítica a ser traçada. E isso é muito ambicioso. E isso permite que eu venha aqui conversar com vocês, discutir, não no achismo, não só na garantia sou Joe, que é o que os outros fazem, né? Tipo, confia na minha personalidade. Não, eu vou discutir ideias e tá escrito. Qualquer coisa lê. E é isso. E sobre a industrialização, um dos pontos importantes do seu ideal, né, de governo, do eventual governo, seria a interiorização, né, da questão industrial. Essa interiorização, você pensa no Nordeste ou pensa inclusive no interior do Brasil mesmo, nos estados de diferentes regiões? Eu falo muito da questão do Nordeste, porque se resolver o Nordeste, você resolve o Brasil. Você resolve o Nordeste gerar classe média lá, você muda o padrão do sistema político que é eleito por lá, e isso vai fazer com que haja menos dependência de dinheiro vindo daqui, por exemplo, para sustentar a população de lá. Em bom português, a população do Nordeste, em grande medida, é sustentada pela população do Sul, Sudeste e hoje Centro-Oeste também. E a gente precisa desenvolver eles lá. Se eles se desenvolvem lá, diminui imigração, pressão para serviços públicos em cidades do Centro-Sul que acabam recebendo migrantes de lá. Você diminui as desigualdades regionais, você muda a qualidade da representação política. Então, isso é importante acontecer, mas sem prejuízo para cá. O que tem que nós temos que fazer para cá, antes de tudo, quando nós chamamos para cá, eu tô falando no interior de São Paulo, é uma agenda fortíssima de competitividade, dado que você já tem acúmulo de capital, você já tem uma infraestrutura melhor, e, portanto, se você permitir que o empreendedor paulista consiga voltar e criar e produzir, ter, vamos dizer, aquela fibra, aquela energia empreendedora, que acaba se perdendo quando a gente tem um país tão difícil para trabalhar e produzir, ele vai tocar isso sozinho. Quase não há necessidade de grandes políticas de desenvolvimento para aqui, para o nosso estado. O que eu quero dizer é, com leis trabalhistas mais claras, com a taxa de juros mais baixa, portanto com dinheiro mais barato, com impostos mais simples, mais claros, um sistema tributário racionalizado, com energia mais barata e com infraestrutura, eu não preciso do Estado dirigindo nada, as pessoas já sabem o que fazer. Onde a gente quer atuar, que aí são áreas interessantes do ponto de vista, inclusive geopolítico pra gente, por exemplo, aqui nós trabalharmos com tecnologia da informação, aqui ser uma espécie de Vale do Silício. E por que Vale do Silício aqui? Porque por conta do ITA, por conta da própria Embraer, você teve aqui na região um acúmulo de capital humano de altíssima qualidade. Alguns dos melhores alunos de exatas do Brasil vêm para cá. Então, como essa região está habitada por isso, aqui tem que ser uma área em que empresas têm que se instalar. E empresas fruto desses jovens que vêm estudar aqui. Então, esse jovem que vem estudar aqui, ele não tem que é o que acontece. Ele estuda aqui no Vale do Paraíba, vamos por vá pro ITA. Aí de lá ele arruma um emprego na Faria Lima para trabalhar com fundo de investimento. Não, ele trabalha com engenharia na região. E aí, nesse ponto, o Estado tem que atuar, porque já existe capital humano de qualidade, já existem empresas, já existe uma infraestrutura prévia. O investimento aqui é investir nas startups, criar startups como Israel faz, startups ligadas à segurança, tecnologia da informação, tecnologia militar, e a gente criar um complexo
privado, com alguma participação pública nesse setor que envolve segurança, envolve Forças Armadas, envolve equipamento militar, para essa região ser uma região que nos coloque na ponta no mundo nesse tipo de discussão. E isso já acontece. Onde somos excelência de verdade. Então, é o caso da Embraer hoje, que disputa com as maiores empresas do mundo na área. Então, quem faz avião faz drone, quem faz drone faz equipamento militar de última geração, e nós precisamos fazer isso na região. Falando em segurança, aqui o Vale do Paraíba ele vive um momento extremamente complicado, que das 10 cidades mais violentas do estado em relação ao homicídio doloso, 6 delas estão no Vale do Paraíba e Litoral Norte. O que a gente pode pensar em relação a essa política de segurança? Porque até também é uma fala sua contra as facções, são, por exemplo, para aumentar o rigor em relação a pena para o pessoal das facções. Restringir o direito à ampla defesa. O que a gente pode dizer em relação a isso no Vale do Paraíba? Vamos lá, vocês são uma zona de passagem para o Rio de Janeiro. Vocês são uma zona de idas e vindas de criminosos. A região do litoral norte, assim como parte do litoral como um todo do estado de São Paulo, é tomada e ocupada pelo PCC, e é uma região estratégica pelo PCC, porque eles fazem escoamento de drogas via Porto de Santos para a Europa e Estados Unidos. Esse é o grosso do volume bilionário de negócios que eles têm, e o litoral como um todo é usado como base para eles. Isso. A gente já chegou até incursões do Comando Vermelho pelo litoral de São Paulo também, para a gente entender o tamanho da gravidade. E aí, por ser região de passagem, toda região de passagem que tem um papel logístico, ela acaba sendo mais complicada, para falar aqui. Ela é sempre, em termos de segurança pública, uma região que demanda uma atenção maior. Agora, para o enfrentamento, a receita não é muito diferente do que eu venho propondo para outros lugares. Alteração nas leis penais, nas leis de processo penal, portanto, penas maiores. Alteração nas leis de execução penal para não ter a progressão de pena, não ter saidinha, porque a maior parte dos criminosos são resistentes. E aí, para os membros da facção, é exatamente isso que você colocou. Nós precisamos retirar os amplos direitos de defesa de um faccionado, portanto, o direito tem que ser contra ele, muito veloz. Ou seja, o Estado tem que agir de maneira muito rápida com ele e não ter impedimentos processuais nessa ação do Estado, e as penas têm que ser muito altas. Assim, nós conseguimos, vamos dizer, debelar, destruir a infraestrutura política dos grupos faccionados que nós temos no Brasil, e paralelamente, os criminosos que vão assaltar um carro, que roubam um celular, que vende a droga, eles vão ficar presos por muito tempo. Com base nisso, eu acho que a gente diminui drasticamente os números que a gente tem. Perfeito. Vamos abrir para as perguntas dos veículos? Vamos começar agora passando a palavra para os representantes dos veículos de comunicação. Oi? Portal Cruzeiro, Eduardo Filho. Seja muito bem-vindo aqui na nossa transmissão e na nossa cidade de Cruzeiro. A pergunta é o seguinte, candidato. Como a sua candidatura difere dos grupos políticos que estão no poder há muito tempo, focando em novas ideias e também na renovação política do Brasil? Bom, se eu fosse colocar como meta histórica do nosso partido, a superação do modo de fazer política dessas oligarquias que nós temos no Brasil. Nós temos muitos partidos, mas não são partidos de verdade, eles são legendas. Os grupos familiares que administram o Brasil não é uma parte das cidades, né? Eles são grupos meramente ocupadores de posição e não realizadores ou transformadores, né? Então isso faz com que as cidades no Brasil sejam de fato muito mal administradas, que candidatos a governo, candidatos à presidência da República não tenham um projeto, que a maior parte do parlamento é apenas administrador de emenda. O nosso grupo não é assim. Desde o movimento Brasil Livre, a gente já estava elegendo gente pelo MBL faz tempo, nós já tínhamos essa vocação de ter grandes mandatos. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal, é um exemplo para o Brasil inteiro. Acho que ele já coloca o sarrafo muito no alto. A gente pode falar assim, nós temos um deputado que é o melhor deputado do Brasil. Muito provavelmente Kim Kataguiri, eu acho que ele já está terminando o segundo mandato, já vai se firmar como o maior deputado que nós tivemos em termos de qualidade legislativa desde a redemocratização. Então, esse sarrafo alto obriga a ter o sarrafo alto para vereadores, deputados estaduais. O Paulo Felipe aqui em Cruzeiro é um exemplo de um cara que o sarrafo está muito alto em termos de qualidade. Então, a gente se inspirar nesse sarrafo alto, nessa alto nível de qualidade e na aplicação de políticas que mudem a vida das pessoas, já nos difere.
Porque não é nem que a gente é a melhor coisa do mundo. Nós somos muito bons. Mas é que a competição é muito ruim. A competição no Brasil, ela é baixíssima. Então, sabe, eu posso falar, pô, eu vou montar o time do Real Madrid pra jogar a Série A do Brasileiro. Não é a Série A que a gente vai jogar. Pode pegar o Real Madrid com o time reserva e que a gente vai enfrentar a Série C. O problema é que os caras que a gente tá enfrentando é a Série C. Jogam mal, só jogam no campo de várzea e não estão nem preocupados. Querem ganhar, inclusive, com o apoio do juiz. Renato Gonçalves, do portal MBC Notícias. Bom dia. Candidato, o senhor construiu essa trajetória no Movimento Brasil Livre, defendendo uma ruptura com a política tradicional. Isso é um fato. Hoje, à frente da partida Missão, qual é o risco real do seu projeto repetir os mesmos vícios que o senhor sempre criticou? E o mecanismo concreto o senhor propõe para evitar isso desde o primeiro dia de seu governo? É uma pergunta é a pergunta mais complicada essa aí, na maior parte dos termos, porque assim, o que você está querendo dizer, e é verdade, as pessoas tendem a, vamos dizer, isso se chama em termos estatísticos de regressão à média. A regredir a média da política nacional. E a regressão à média acontece em qualquer coisa. E a média da política nacional é muito ruim. E ela te puxa para essa ruindade. Como é que ela te puxa? Por exemplo, eu tinha um vereador lá no Rio Grande do Norte. Eu tinha um vereador nosso também em Salvador. Esses meninos são seduzidos pelas delícias da fama, do poder. E eles acabam se adequando a um comportamento que não é o nosso comportamento. Nós tivemos a inteligência de expelir essas pessoas, de colocar essas pessoas para fora, porque no fundo a relação não funciona. Uma hora o santo não ia bater. Mas, no fundo, eu acho que o desenho é manter uma cultura interna poderosíssima. A única garantia que você consegue criar é que a cultura interna do seu grupo ela seja tão forte que ela se espalhe, e ao se espalhar internamente, ela, vamos dizer, se torna um tabu. Portanto, se comportar da maneira correta se torna um tabu que não pode ser quebrado. E eu acho que nós temos que, vamos dizer, se desenhar dessa maneira. Porque não há outra ferramenta. A real é, eu posso criar as ferramentas jurídicas mais diversas dentro do partido. Pode um dia pintar uma outra liderança e tire essas ferramentas. Ou virar um presidente da república e, não, eu vou fazer diferente. Mas se eu não tiver dentro de mim essa cultura interna, e dentro do time essa cultura interna, eu não vou conseguir fazer nada diferente. Nós somos um grupo político que tem 11 anos, nunca tivemos um escândalo de corrupção nesse grupo político. Nós nunca nos seduzimos pelo poder ou pela fama. E eu acho que isso foi criando já nos nossos seguidores a ideia de que estar conosco é um sacrifício. Eu acho que esse é um grande começo. Que é um grupo que se pretende, né, grande e que vai disputar as posições de poder no Brasil nos próximos 30, 40, 50 anos. Então, se nós vamos fazer isso nesses termos, haverá tempo para criar essa cultura e todo mundo que ouvir falar do Grupo Missão, né, ouvir ver as cores do partido, ver a bandeira, ver os deputados, o presidente da República eleito, falar, o jeito de ser deles é assim. Eu acho que isso é o principal exercício. Portanto, é a disciplina, é repetir os mesmos comportamentos todos os dias até que eles virem a sua regra e não a exceção. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Leonardo Baboni, da rádio RC Vale. O Brasil foi governado pela esquerda por quase 20 anos. Está sendo atualmente governado por um partido de esquerda. O resultado econômico é claro. Dívida chegando a quase o dobro, a quase o valor do PIB, o maior déficit desde o Plano Real, superando até a época da pandemia, rombo nas contas públicas, estatais com prejuízos, escândalos de corrupção na casa dos bilhões e envolvendo as 3 esferas do poder. Vide o caso do Banco Master e do escândalo do INSS. O trabalho do próximo presidente não será fácil. Como você pretende fazer essa recuperação econômica, combater a corrupção e frear os excessos dos outros poderes? Vamos lá. Tudo um pedacinho um após o outro. São grandes problemas mesmo. Só que todos eles, graças a Deus, são problemas com soluções. Se você falar assim, olha, pintou uma doença nova no Brasil, a gente vai precisar inventar um remédio. Ou pintou, vamos, os Estados Unidos querem nos invadir e ficar com metade do território brasileiro. Eu falo, olha, não tem solução, pelo menos de início. Graças a Deus, resolver a questão fiscal no Brasil, todo mundo que tem 2 neurônios sabe como resolver. Nós somos tão comprometidos com isso que nós, antes mesmo de chegar ao poder, protocolamos uma PEC com o deputado Kim Kataguiri que resolve a questão fiscal no Brasil, especialmente do endividamento que você citou. Você foi muito feliz em falar isso. A dívida no Brasil já chegou a coisa de 80% do PIB e está subindo e está acelerando a velocidade de subida. Então a tendência é a dívida escalonar e o Brasil ir para um calote.
Ou pior, não ter condição de pagar as próprias contas de maneira básica. A despesa primária não sobrar dinheiro. Então, a PEC que nós protocolamos é uma PEC que resolve isso. E eu ganhando a eleição para presidente da República, na transição, ou seja, agora no mês de dezembro desse ano, eu vou passar ela com a legislatura atual. Porque a gente já coloca o Brasil num novo regime fiscal, resolve curva de inflação, como resolve a curva da dívida no longo prazo, os juros vai poder cair naturalmente, o dinheiro fica mais barato, as pessoas podem investir melhor. Aí eu posso focar em reformas de competitividade, especialmente na área trabalhista, sobrando dinheiro, porque diminui os juros, tem maior capacidade de investimento, então a gente investe em infraestrutura, de energia e de estradas, rodagem, ferrovia, portos, tornando esse escoamento de produtos mais baratos, produzir produtos no Brasil mais barato, e aí a gente começa a ter um ganho econômico concreto e verdadeiro. Essa parte se resolve. Sobre corrupção, e isso envolve também em relação com os outros poderes. Nós temos que voltar a ter a prisão em segunda instância. Derrubaram, o STF derrubou a prisão em segunda instância. Hoje, por que o STF manda em tudo o tempo todo? Porque os políticos e os seus empresários amigos não são presos em segunda instância. Ou seja, um juiz manda prender, aí vai para o desembargador, não, o desembargador canetou, condenou, o cara vai preso. Hoje todo mundo tem que parar ou no STJ ou no STF. É por isso que existem tantos escritórios ligados a familiares de membros do STJ e do STF. E aí todos os grandes escândalos de corrupção vão parar nessas cortes. E essas cortes passaram a ganhar dinheiro junto e se envolver. Então, hoje é uma indústria da impunidade. Não tem que voltar com a prisão em segunda instância. Tem que proibir ministro do Supremo, ministro do STJ, de ter qualquer tipo de escritório ligado à familiar dele. E se algum escritório levar um processo para um ministro do STF, tendo algum tipo de relação pessoal, os membros do escritório têm que ser presos. Nós temos que impedir que existam qualquer tipo de ações que rodem no STF que não sejam ações eminentemente constitucionais. Nos Estados Unidos eles recebem 50 ações na Suprema Corte deles todo ano. No Brasil são 8 mil. Óbvio que isso é um absurdo, óbvio que não tem que ser assim. Nós temos que tirar do STF também o poder que eles têm de julgar membros do parlamento brasileiro, seja deputados, sejam senadores, ou seja, o foro especial tem que ser um foro para fora do STF. Nós temos que acabar com as decisões monocráticas que nós temos no STF. Hoje, 83% das decisões do STF são monocráticas. Feito esse pacote, você consegue endereçar boa parte do problema da corrupção e da independência dos poderes que estava na tua pergunta e que é um tema central para o Brasil. Ou seja, são todas coisas que outros países já fazem, a gente não precisa inventar nada. É só chegar um presidente que não tem rabo preso, vontade política, e falar, vou resolver essa questão política do Brasil. E aí, ele vai ter que lutar, porque haverá algum tipo de resistência, mas não é nada que não tenha sido já feito em outros lugares e que a gente não consiga fazer também no Brasil. Boa tarde, pré-candidato, senhor Renan Santos, Anderson, cidade de Passa Quatro, Rádio Montanhês FM, mais conhecido Tucamaia. Tenho acompanhado o deputado Kim Kataguiri, que já demonstrou interesse em promover uma Assembleia Nacional Constituinte. O senhor pautará em uma nova Constituição em seu primeiro governo e como uma proposta política para a presidência, quais os principais temas abordados em uma nova Constituição ou uma reforma desta atual deve ser prioridade no seu próximo governo, no seu primeiro governo, perdão? Meu primeiro governo, eu tenho algumas coisas simples para resolver no primeiro ano, ou melhor, vamos colocar nos 2 primeiros anos. Eu tenho que passar a reforma fiscal, como eu falei pro colega antes. Eu quero passar essa reforma fiscal já na transição. Eu quero declarar guerra ao crime organizado e destruir o crime organizado no Brasil, alterando as leis penais, as leis de execução penal, instituindo o direito penal do inimigo. E ao fazer isso, eu vou colocar o Brasil numa rota de crescimento econômico, ao mesmo tempo que eu impus lei e ordem no país. Ou seja, eu acabei com a bagunça, acabei com a esculhambação, e estou fazendo o dinheiro voltar a entrar aqui e as pessoas começarem a ver um pouco de prosperidade voltando na vida delas. Eu vou chegar a um nível determinado de popularidade fazendo essas ações. Quando você acumula capital político, tive uma conversa um dia com um grande político, não vou falar o nome dele, político velho. Ele falou, Renan, para que serve capital político? Você investe na bolsa com capital político? Não. O que você faz com capital político? Você gasta. E eu vou pegar o capital político que eu vou acumular destruindo o crime organizado e eu vou gastar ele inteiro em reforma política e a reforma administrativa do Estado brasileiro, em que eu vou me queimar com o centrão, parte da população não vai entender, eu vou pegar um monte de município pequeno que não tem que existir ao redor do Brasil, eu vou fundir eles, eu vou criar uma reforma administrativa que muda as regras, por exemplo, para fundo eleitoral e fundo partidário, a gente vai tornar racional a forma como a política é administrada no Brasil e vou mexer no Pacto Federativo no Brasil. Feito isso, eu vou ter cumprido o meu primeiro papel no meu primeiro mandato. Para um segundo mandato meu, ou para quem me suceda, o desenho vai ser outro. O que nós vamos propor? Ok, agora vamos mexer de vez na Constituição. Então seria a pauta do segundo mandato. O segundo mandato, aí sim, ou fazemos uma Constituição completamente nova, fazemos uma Assembleia
constituinte exclusiva e cujos deputados que participem dela não podem concorrer a nada, absolutamente nada, nos 8 anos seguintes, para não entrar esses vagabundos do Centrão. Porque aí só vai entrar gente interessada em participar da Constituinte. É uma Constituinte exclusiva, cujos deputados ficam inelegíveis por 8 anos, tá? Justamente para o papel deles ser ajudar a criar uma Constituição nova. Ou nós vamos fazer uma super reforma dessa Constituição, que é basicamente desconstitucionalizar tudo que está nela. Ou seja, boa parte das matérias que estão na nossa Constituição, em qualquer país sério, elas não são constitucionais. A gente discute piso de salário na Constituição, isso não existe. Tem o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, está na Constituição, isso não deveria existir. Então, muitas matérias que estão na Constituição simplesmente tem que deixar de ser constitucionais. A gente deixa a Constituição magrinha, a gente vai dar um Monjaro para a Constituição brasileira, né, um Ozempic, ele vai ficar magrinho, magrinho, magrinho. Pronto, fica uma Constituição simples, pequenininha, que não atrapalha a gente, e aí nós podemos tratar os problemas brasileiros de maneira muito mais simples no Congresso Nacional. Débora Carneiro, do Dom Lopes Cast. Diante do seu plano de governo, está muito claro e nítido qual é o caminho que o Missão quer seguir diante do Brasil. Tenho certeza que, eleito, você já tem aí um plano traçado. Mas acho que a maior dificuldade agora é chegar lá. O Partido Missão tem se colocado como um partido de direita liberal. E eu queria entender qual que é a diferença entre os dois partidos de direita que estão aí agora em campanha, para que nós aqui, eleitores que votamos, entendamos que agora é o ideal votar neste partido de direita e não no outro. O outro seria o PL? Sim. O PL, assim, já vou começar provocando os eleitores do PL aqui. O PL é do Centrão. O PL é um partido do Valdemar da Costa Neto que no Nordeste está com o PT. Pra gente entender, for lá pra Bahia, vou encontrar o Bacelar do PL, e o Bacelar é Jerônimo, que é PT. O PL esteve junto com o PT no escândalo do Mensalão, esteve com o PT no escândalo do Petrolão. O Valdemar da Costa Neto, e me peço desculpas, porque ele é um colega, agora eu sou presidente de partido, ele é meu colega de presidência de partido, pô, ele é um bandido, né? Ele foi preso 2 vezes por participar em escândalo de corrupção. Aí um sujeito desse agora diz que ele cuida da direita no Brasil. Então, se a direita virou o Valdemar da Costa Neto, a direita ela é tão imoral quanto a esquerda. A direita não pode apontar o dedo para a esquerda e falar, vocês são corruptos que votam no Lula. O Valdemar da Costa Neto teve em todos os escândalos do Lula. Se ele teve no escândalo do Lula, eu não posso, né, defender o Valdemar e atacar o Lula. Tem que falar que o Lula é legal, igual o Valdemar é legal. Os bolsonaristas, eles são muito complicados nesse ponto, porque eles não veem as próprias contradições. É aquele problema de você ficar apontando o dedo pro outro enquanto você tá todo rasgado também. Então, né, tem que fazer autocrítica. Se eu sou de direita, uma pessoa de direita ela defende valores. Quais valores? Um dos valores mais claros é eu não vou pegar o dinheirinho do meu amiguinho, né? Não vou roubar, não roubarás. Sabe? É um preceito básico, né? Se você defende a tradição e você for defender uma tradição até numa perspectiva bíblica, sabe? Não roubarás deveria ser uma das coisas mais fáceis. Mas pro bolsonarista não entra na cabeça isso. Então, primeiro, nós não somos ladrões. Essa é a primeira coisa, nós não somos ladrões, não há escândalo que recaia sobre nós, e quando há uma suspeita que alguma pessoa nossa possa estar se envolvendo com um ladrão, nem que roubou, pode estar andando muito pressa do cara, nós já expulsamos. No PL eles trazem para dentro o ladrão. E 2, nós temos um projeto verdadeiro para o Brasil. O que eles têm são, vamos dizer, palavras ao vento. Palavras ao vento do Bolsonaro, vamos acabar com isso aí. Nicolas, acorda Brasil! Tá, legal, o que tem depois disso aí? O que eles têm em termos de política de combate ao crime? Eles não sabem dizer. O que eles têm de política para resolver a crise fiscal brasileira? Eles não sabem dizer. Qual o programa que eles têm para resolver a questão da contratação e de demissão de pessoas? Eles vão reformar a CLT? O que eles vão fazer para o Bolsa Família? Eu vi o Flávio Bolsonaro falou que vai aumentar o Bolsa Família. Eu estou numa região aqui que é região de gente trabalhadora. Em grande medida votou nos Bolsonaro. Então vocês pagaram, só para entender, vocês estão pagando a conta do Brasil, vocês são trabalhadores, aí o dinheiro de vocês vai para Brasília, sustenta o Bolsa Família e os caras falam que vão aumentar. Aí depois tem que votar nele porque ele é de direita? Entendi, então vota logo no Lula, que o Lula já avisa que vai dar Bolsa Família, Vale Gás e tal, né? Então, essa é a direita? Desculpa, uma direita que trata o eleitor como um imbecil. E eu não trato o eleitor como um imbecil. Porque eu falo para o eleitor, nós vamos precisar fazer algumas reformas que no começo vão ser amargas. Até porque se você tá com câncer, eu não vou falar, vai ser legal, vou curar essa câncer, vai ser divertido. Não vai ser divertido.
você tiver com câncer, você vai ter que fazer uma terapia. Se você for mulher, seu cabelo vai cair numa quimioterapia, você vai sofrer, sua autoestima vai cair, mas você vai ter que lutar. O que eu tô falando é, o Brasil tá em crise, nós vamos ter que fazer coisas muito complicadas, né? O remédio é amargo. Se o remédio fosse doce, todo mundo queria ficar doente, né? Então nós queremos um remédio amargo e somos o remédio amargo para resolver isso. O PL não fala isso. O Flávio não fala isso. Ele vai só iludir. Ah, eu tô pulando. Por isso que ele fica dançando. Ele fica fazendo campanha no Brasil dançando. Porque ele acha que as pessoas são idiotas, né? Ele não quer falar o que importa. Eu vou falar o que importa. Eu vou ser brutalmente verdadeiro. Vou falar o que as pessoas querem e não querem ouvir. Aí elas tomam uma decisão. Candidato, muito boa tarde. Importante a sua vinda. Tocou aí com resgate. Saudoso, visita, né? A Cruzeiro, há mais de 20 anos, a gente ainda não recebeu. Nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de receber candidato à presidência. Então, eu entendo ser uma visita oportuna mesmo, né, para a gente poder ter essa proximidade e entender melhor as intenções e o respeito de quem nos visita. E dentro desse quesito, o que me chama a atenção, Renan, é exatamente o posicionamento do governo americano, não é, que já tem sido rotulado aí, que ele quer mesmo classificar as facções criminosas como organizações criminosas. Qual é a sua análise? O que é que você pretenderia, se eleito for, nesse quesito que vocês citaram aí, segurança pública, crime organizado e tudo mais. Mas, a partir daí, isso não seria uma interferência direta no nosso país, na soberania nacional? Depende. E esse é um ponto, depende. Veja, os Estados Unidos atestarem, junto com outras nações da América Latina, que PCC e Comando Vermelho são grupos terroristas, é apenas uma constatação da realidade, porque eles assim o são. Eles são grupos terroristas. E não foi só o Trump falando isso. Porque, veja, a gente tá olhando assim, o Trump, os Estados Unidos são muito fortes, isso atenta contra a nossa soberania. Essa semana, quem falou sobre soberania foi o presidente da Bolívia, o novo presidente, que estava inclusive com os Estados Unidos nessa reunião. E ele falou, olha, o Brasil está exportando facção criminosa para a Bolívia. Então, veja só, nós estamos gerando danos para o outro, a soberania do outro, a um país menor que a Bolívia, através da nossa fraqueza. A nossa fraqueza está fazendo com que a soberania de outras nações vizinhas seja desrespeitada. Então, que não seja, vamos dizer, apenas a constatação da realidade. Que haja uma vontade dos Estados Unidos a agir através da força e que isso possa diminuir a nossa soberania. Isso seria muito humilhante para nós, mas isso nos gera um senso de urgência e nós mesmos resolvemos o nosso problema. Por isso que quando me tornar presidente, assumindo a presidência da República no dia 5 de janeiro de 2027, o Brasil tem que iniciar e liderar o processo de destruição do crime organizado nas Américas. E aí eu vou querer que os Estados Unidos colaborem, não aqui. Eu quero que os Estados Unidos quero que você colabore aqui conosco. Vamos resolver o problema no Equador? Vamos destruir o crime organizado na Colômbia? Vamos. Aí eu vou chamar os Estados Unidos. Agora, aqui ninguém põe o pé. Aqui quem tem que destruir, de maneira bem clara, o crime organizado são nossos policiais. O policial brasileiro vai ter a honra e o prazer de metralhar vagabundo como se não houvesse amanhã. Vai fazer peneira de assaltante. E isso vai ser muito bacana. Temos que dar ao policial brasileiro a vitória que historicamente ele sempre deveria ter sobre esses caras. E isso recupera a nossa soberania, isso nos realinha perante nossos pares. E aí não vai ter Estados Unidos querendo fazer isso, porque simplesmente, eu estive inclusive na Casa Branca, eu estive no Pentágono, no Departamento de Estado, lá nos Estados Unidos, conversei com gente da área de defesa americana nas minhas idas que eu fui lá nos Estados Unidos, e assim, de maneira clara, o que eles não querem uma guerra com o Brasil de maneira nenhuma, eles já têm os próprios conflitos que eles estão tendo. Eles gostariam que o Brasil fosse uma liderança regional que resolvesse esse problema do crime organizado nas Américas, até porque isso para os americanos resolve um problema que é a imigração. No fundo, o que o governo republicano quer é que pare de vir imigrante da América Latina para os Estados Unidos. E você resolver o crime organizado, em grande medida, resolve um problema social, uma mazela, que gera esse fluxo de gente migrando para lá. Os americanos já entenderam que se você resolver a questão econômica e a questão de segurança na América Latina, para de imigrante no país deles, que é o que eles não querem. Então, o Brasil seria um grande parceiro na resolução desse problema para os caras. E acho que nós temos que saber jogar esse jogo. Matheus Latalha, do portal Lorena News. Renan, sou um bom acompanhante do MBL, seu, do Kim.
Eu vou até trazer, vai ser duas perguntas, uma delas até descontraída, mas, Renan, eu vejo que você é uma pessoa bem crítica à questão das favelas. Então, bastante, né, seus reels, nessas questões. Você tem um grande desejo de transformá-las. Como você pretende fazer isso? Desfavelizando. Eu falo isso com uma simplicidade do mundo, porque eu tive recentemente numa reunião com gente importante, gente interessante, assim, de mercado. E aí uma moça, ai, que absurdo, ele falou que vai desfavelizar. Meu Deus, você sabe o tamanho do problema? Eu sei, são 900 bilhões de reais que nós precisamos investir para acabar com todas as favelas no Brasil. São 900 bilhões de reais. Em um ano é muito dinheiro, realmente, nós não conseguimos, mas se você dividir isso, por exemplo, em 10 anos, eu estou falando em 90 bilhões de reais em investimentos. Isso se quisermos criar casas, habitações do zero. Você não precisa criar habitações do zero. 2, você consegue fazer parcerias público-privada. 3, você consegue monetizar esse processo de investimento. Você consegue tudo. Então, eu não tenho nenhum tipo de preocupação em resolver isso, porque nações muito maiores do que o Brasil, em termos de população, resolveram esse problema. A China criou habitação para centenas de milhões de pessoas. Então, o problema da favela é um problema menor do que as pessoas imaginam. O problema é que nós, brasileiros, desistimos do Brasil. O brasileiro, de verdade, todo mundo tem que fazer isso, que a gente desistiu da ideia de um Brasil sério. Então a gente, tem uma favela aí, vai ter a favela. Não pode ter a favela. Nós temos que acabar com a favela. A gente acabou com a fome no Brasil, a gente acabou com a poliomielite no Brasil, e inúmeros outros problemas já foram resolvidos. Por que a gente não vai resolver a favela? No fundo é um problema de infraestrutura. É colocar tijolo sobre tijolo, montar um bairro, ter segurança pública, ter serviços ali. O Estado tem que ter uma função histórica de resolver isso. E nós vamos resolver. É claro, olha só, Lee Kuan em Singapura pegou uma nação que era favelizada e muito pobre e transformou, acho que, numa grande cidade-estado do mundo. Singapura é o maior exemplo que tem. China resolveu isso. Índia que está resolvendo. Por que nós não vamos resolver? Eu posso entrar no detalhe se você quiser como fazer, mas não é ciência de foguete. A gente está falando em construir habitação ou reformar coisas que já existem. Tem nada de especial. Renan, como eu falei, eu acompanho bastante mesmo o seu trabalho. Tem uma vez que você estava no podcast do Vilela, você usou uma frase para mim que eu achei fabulosa, né? Foi até engraçado. Uma vez você falou que o Brasil é o filme do Batman, que todas as pessoas são o Coringa, inclusive o Batman. Exato. Você explicar para o pessoal essa frase que eu achei maravilhosa. Não, porque o Brasil, assim, conforme você vai entrando... O escândalo do Banco Master, esse exemplo. Você vai, deixa eu ver. O PT tá envolvido. Tá, pegou. PT é o Coringa, entendi. Ufa, PT é o Coringa, já sabia, né? Aí você vai, mas o Semineto tá envolvido, ele é do Centrão. Ele é Coringa também. E o pessoal lá do União Brasil? Não, ele é. O Rueda tá, o Ciro Nogueira tá. Então, pera, estão aí no escândalo. Tá, não, mas com certeza a direita não tá, não. A direita tá envolvida. O Tarcísio, o governador. Tá envolvido. Mas, o nosso mercado financeiro, os grandes empresários ousados da Faria Lima estão envolvidos. Não, mas o STF, ele vai jogar? Não, ele tá envolvido também. Então, quando você olha o Brasil, é um país que te desespera, porque quase todo mundo em posição de poder no Brasil é canalha. Não todos, mas infelizmente quase todos. E ele é pior do que ser apenas canalha, ele tem estilos de ser canalha. E se ele não é canalha, ele não cresce. Então, vou pegar, por exemplo, né, uma grande parte das lideranças evangélicas de certos igrejões brasileiros. Eu peguei o caso... de envolvimento de igrejas com o caso do Banco Master. O cara não pensou em um momento no fiel dele. O cara que tem o banco que tá envolvido no escândalo NSS, que ele tá roubando dinheiro de aposentado com crédito consignado. Ele não pensou, em nenhum momento ele sentou na casa dele, tava almoçando com o filho dele, falou, eu tô roubando um aposentado, cara. Eu tô roubando uma senhora de idade analfabeta, que não tem nem ideia que tá sendo roubada. Essas pessoas não sentam, então, a consciência. O André Valadão, ele não falou, ele sentou, são milhões de fiéis, eles cantam as minhas músicas. Eu vou decepcionar eles assim, essas pessoas não ligam. Elas não ligam. E aí, cara, isso te põe em desespero. Porque você começa a achar que, não tem como isso aqui, você tem que jogar uma bomba nisso aqui. E dá vontade de jogar bomba. E a real é que dá vontade de jogar bomba mesmo. E acho que se eu estaria mentindo se eu não dissesse que às vezes me dá vontade de pegar uma metralhadora e sair atirando em todos esses caras. Meu coração vem essa energia. Só que aí eu tenho que lembrar assim, eu vou derrotar eles sendo o oposto deles. Eu preciso ser a oposição deles o tempo todo. Então eu tenho que ser um exemplo para os jovens que entram no partido. Então eu tenho que vencer eles pelo contraste. Eu tenho que mostrar que eu sou tão oposto a eles que quando qualquer pessoa se cansar do que é feito de errado, ela vai lembrar que existe o certo. Então minha única resposta é ser o negativo deles, ser a versão
oposto, é ser muito Batman. Eu vou ter que ser tão claramente Batman que as pessoas vão ficar com raiva do Coringa e vão se juntar com a nossa tropa. Renan, bom dia, prazer em recebê-lo aqui em Cruzeiro, essa grande oportunidade. Não é comum a gente receber aqui pré-candidatos à presidência da República, né? Então a gente fica bastante feliz em recebê-lo aqui. Atentamente ouvindo as suas indagações, principalmente no quesito de mudanças, né? E a gente até se incentiva quando você fala dessas mudanças. Mas a gente sabe que isso não se faz através de decreto presidencial. Mudar a Constituição é preciso que haja o aval do Congresso Nacional. E a gente sabe que lidar com o Congresso Nacional não é fácil. Ontem mesmo nós tivemos 3 deputados do PL que foram condenados por malversação do dinheiro em relação a emendas. Tivemos uma deputada federal do MDB que também foi decretada a sua prisão em virtude de rombo do próprio INSS. Então, lidar com o legislativo, principalmente em Brasília, não é coisa fácil. Eu estou na política há mais de 40 anos, nunca fui candidato, mas sempre em relação ao jornalismo. E por todos os candidatos que já ouvi, todos têm um plano de governo. Mas até hoje eu não consegui ver nenhum realizar nem 50% do seu plano de governo. Mesmo porque não são obrigados a realizar, são obrigados a apresentar. Hoje nós temos na política uma divisão entre direita e esquerda, onde as pesquisas mostram que a direita teria 40% dos votos e a esquerda 40% dos votos. De um lado da esquerda, nós temos o atual presidente, que vem fazendo lambanças em relação à nossa economia e simplesmente dando mais atenção em relação a projetos sociais, é o que mantém o voto dele. Por outro lado, nós temos uma pessoa manipulada que, se vier a ganhar a eleição, vai atender os interesses do Donald Trump, dos seus aliados políticos e de seu pai. Diante desse cenário, sobram 20% dos eleitores, segundo as últimas pesquisas. Por que você se candidatar à presidência da República, diante de todos esses números, mesmo porque o partido não tem tanto envolvimento político no Brasil, principalmente em relação a fundo partidário, e como você furar essa bolha para poder chegar ao cargo de presidência da República? Eu sou o Marco Baracho, portal NBS e também Rádio Mix. Olha, Marco Baracho, estou falando aqui para a live, que ótima pergunta, vou te dar um beijo no senhor para uma pergunta séria. É sério, porque é uma descrição clara da realidade, e que bom que descreveu muito bem quem são meus concorrentes. Eu vou começar pelo final. Não há 40% de voto cristalizado no Flávio Bolsonaro. Esse é um voto antipetista, e o antipetismo ele é pelo menos 50% do Brasil, isso em todas as eleições, desde a redemocratização, a gente pode falar. Há um antipetismo difuso que é presente nas classes médias, portanto mais presente no centro-sul do Brasil. Esse antipetismo difuso, ele tem um conjunto de valores que garantem o que ele é, e ele acabou votando no Fernando Henrique, ele votou no Collor, ele votou no Bolsonaro, e ele em parte é bolsonarista, mas ele não é como no todo bolsonarista. Então ele não tem o 40% que é dele. Eu rodei o Paraná, que é um estado que supostamente ele tem 60 e poucos por cento nas pesquisas, eu não vi o eleitor do Flávio, eu vi antipetista que precisa votar em alguém para derrotar o PT, o que é uma coisa diferente. O Lula não. O Lula parte tranquilamente de uma base de 32, 33% sólida, que não há como mexer. E é por isso que nunca há renovação à esquerda enquanto houver o Lula. Porque esse eleitor não será alterado. Começou a alterar esse eleitor no Nordeste agora, porque as gerações mais novas no Nordeste não votam no Lula. E eu sei disso porque eu estive lá e eu estou crescendo no Nordeste. Eu estou crescendo pegando eleitor, inclusive, do Lula. Isso é uma notícia boa. Eleitor jovem, um menino jovem, uma menina que quer ter emprego, uma menina que tem medo de ser assaltada, ela não se vê contemplada pelas propostas do PT. Principalmente em lugares como o Ceará, em que o crime organizado está tomando as cidades das pessoas. As pessoas querem uma solução para isso. Então, há espaços na direita e há espaços à esquerda para você buscar pessoas novas que estão procurando um caminho eleitoral muito, muito diferente. Então, essa é uma eleição que, caso e não vai ser o Ratinho, não vai ser Zema, não vai ser ninguém, sou eu. Se eu tiver espaço, eu serei capaz de fazer isso. Por quê? Porque diferente da turma do Flávio, não, desculpa, do Caiado, Zema, Ratinho, eles são puxa-sacos do Flávio. Então, como é que eles vão mostrar para esse eleitor antipetista que o Flávio é ruim? Eles querem imitar o Flávio. Eles querem falar que eles são mais bolsonaristas que o próprio Bolsonaro. Olha, eu gosto mais do Jair do que o Flávio, que é filho dele. No fundo, eles são isso. Você não vai conseguir substituir os caras sendo puxa-saco. É uma coisa é uma coisa meio humilhante, sabuja. Tanto que o Zema, ele quer ser vice do Flávio. E o Ratinho Júnior, coitado, ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Tá, inclusive, envolvido no escândalo
do Banco Master. Aí eu vou agora chegar pro começo da tua pergunta, né? Como aplicar as ideias? Eu vou discordar de você que os outros candidatos apresentavam grandes programas. Eu sou, vamos dizer, uma pessoa que gosta de estudar eleições. Eu tenho prazer, eu sempre gostei disso. Uma parte dos programas políticos dos candidatos a presidente, eles eram apresentados porque era obrigado a apresentar, eles eram feitos por marqueteiro. As propostas eram desenhadas por marqueteiro. O nosso aqui não foi desenhado por marqueteiro. Tanto que eu posso falar que várias propostas nossas, o marqueteiro ele vai falar, para de falar disso. Eu fui para o Nordeste e eu falei, olha só, se você é um homem de 25 anos, saudável, você não vai chegar no CRAS e pegar um Bolsa Família. Eu vou te botar numa frente de trabalho. Não dá. Que isso? Uma mulher saudável, uma marmanjona, vamos botar aí, 28 anos, não, eu vou pegar vou no CRAS pegar o Bolsa Família. Vai trabalhar, minha amiga. Vamos fazer uma frente de infraestrutura, vamos botar poste de luz na tua cidade, vamos arrumar a pavimentação. O governo federal vai chamar o pessoal para fazer isso. Porque é muito injusto que o cara que é entregador, o cara que é trabalhador, tem loja de material de construção aqui em São Paulo, ou mesmo lá no Maranhão, que seja. Aí o cara vai, trabalha e fica lá um marmanjo de 25 anos, desculpe, termo, coçando o saco em casa com um dinheirinho que ele recebeu. Ele que vai trabalhar. Eu vou botar esse cara para trabalhar. Eu vou perder o voto falando isso. Mas eu prefiro perder o voto falando isso, mas falar isso. Eu tenho certeza que isso também vai ressoar no coração de muita gente. Então, nossas propostas são propostas. Aí, como executar? Primeira coisa, se eu ganhei a eleição, o que isso significa? Que eu convenci as pessoas disso. Se eu convencer as pessoas disso, não apenas eleger uma bancada grande, como os deputados do Centrão e do próprio PL, direita como tudo, vão se eleger com a minha agenda, porque foi a agenda principal da eleição. Uma questão lógica, eu já vou ter uma bancada. 2, eu não tenho problema nenhum em fazer composição política, nos nossos termos. E 3, você também trouxe a resposta para mim. Veja, você falou, tá começando a cair a casa dos deputados por conta do orçamento secreto. Vamos dar um nome aos bois, o Flávio Dino vai pegar uns 70 deputados. Eu tenho essa informação, inclusive de bastidores. O Flávio Dino esperou todo mundo ficar roubando como se não houvesse amanhã com orçamento secreto, guardou e agora eles vão lá pegar um por um. Eu não gosto do Flávio Dino. Dito isso, eu vou colocar a Polícia Federal para pegar todo mundo também. Porque o poder relativo do Congresso tem que diminuir. Tem que dar uma baixada de bola. Hoje o Congresso está muito poderoso para cima do presidente. Hoje vai ser assim, todo mundo do Centrão está envolvido com o escândalo. Então assim, parou o escândalo, vocês vão ser investigados. Agora, quer trabalhar direito comigo? Quer vir construir um nosso pacote de segurança pública? Quer reformar o Brasil? Vem conosco, entra no Ministério. Viva o lucro político positivo disso. Não, você quer roubar, quer botar uma faca no meu pescoço? Eu vou com a Polícia Federal pra cima de você. Junto com o Flávio Dino, que seja. Mas ladrão vai ser pego. Aí você vai ver que os caras vão pular. Tá todo mundo em pânico no Congresso. As pessoas imaginam hoje que o Congresso tá todo mundo feliz. Não estão. Os caras estão, escândalo do INSS, escândalo de emenda, os líderes partidários envolvidos no escândalo do Master. A gente tá num momento de crise que o Congresso também tem medo. Infelizmente, como há na sociedade brasileira essa doença chamada bolsonarismo e outra doença chamada petismo, a sociedade não se uniu e fala, que tal a gente só não votar em ladrão? Só que as pessoas estão presas na doença, então ela vai votar um ladrão de esquerda e um ladrão de direita. Mas não houvesse essas doenças, a sociedade se uniria para cuidar do que importa, né? Mas eu acho que se eu ganhar, significa que a sociedade deu uma esclarecida. Não sei se eu respondi perfeitamente, mas... Obrigado. Pessoal, podem fazer mais perguntas se quiserem. Eu não sei como é que tá de agenda. Não, tem que correr. Renan, você falou muito da questão do trabalhador, né? E uma coisa que sempre discute, que é discutida, né, até pela imprensa, pelos próprios políticos, as intensas discussões sobre eventuais reformas na Previdência Social, né? Então, a gente já passou por uma reforma com o ex-presidente Temer, né, que sempre dizem que o problema tá lá porque é arrecadação, e aí parece que há uma discussão de uma nova reforma na Previdência e, na maioria das vezes, o trabalhador aumenta seu tempo de contribuição. Você tem alguma proposta em relação a isso? O que pode ser feito para ser discutida a questão da Previdência Social no Brasil? De maneira clara, novamente, o lance do remédio amargo. Eu não vou vir aqui mentir para vocês. De fato, a reforma da Previdência nossa foi insuficiente. A expectativa de vida das pessoas tá aumentando. Você tem muitas pessoas que estão recebendo Previdência sem ter contribuído. E isso impacta no INSS. As pessoas estão nascendo menos gente. Então nós vamos ter que aumentar um pouco a idade da Previdência novamente. Só que eu vou fazer isso de uma maneira nova. A idade vai ser atualizada sem precisar de PEC, sem precisar de passar pela Constituição. É o gatilho. O IBGE alterou a idade média
a idade da aposentadoria se altera. Ponto. 2, a gente vai mexer nos privilégios da Previdência. Privilégios que existem no universo militar, privilégios que existem no judiciário. A gente vai ter que, assim, isso vai ter que ser atacado. O governo Bolsonaro supostamente fez uma reforma agressiva da Previdência que não foi agressiva. Ela não atacou o problema, porque foi todo mundo arrancando, ó, não, arranca o militar, não arranca isso, arranca aquilo. Beleza. Só fica no lombo do contribuinte. E pior, fica no lombo dos mais novos. Os mais novos que estão nos ouvindo, eles podem imaginar o seguinte, se nada for feito, eles não vão se aposentar. Eles só vão pagar a aposentadoria dos outros e não vão se aposentar. E é por isso que os mais novos estão comprando Bitcoin. Por isso que no mundo inteiro, tá? Os mais novos estão saindo do sistema. Eles falam, eu prefiro comprar uma cripto e não ter que ficar dependendo dos outros, eu faço minha própria poupança, do que eu depender desse sistema falido, canalha, que é o sistema previdenciário. A gente vai ter que mudar o regime previdenciário brasileiro, tá? Então, no pacote fiscal vai ter que alterar isso. Quem falar que não vai precisar fazer, tá mentindo e tá dando golpe na praça. Então o Lula falar, não vai precisar, golpista, vagabundo, tá mentindo. Se o Flávio falar que não vai fazer, golpista, vagabundo, tá mentindo. Vai precisar. Deveria ter resolvido já lá no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não quis resolver. O Bolsonaro correu pra botar. Não, tira os militares daí. Não, deixa os militares. Por que não? A aposentadoria do militar é um golpe na praça. É altíssimo, é acima da média. Todo mundo vira general, todo mundo é reformado e termina com uma aposentadoria. Pô, que isso? Isso é injusto. E é justo especialmente com os mais novos. Então, infelizmente, eu falo isso infelizmente porque muita gente fala, pô, uma outra, fez mal feito. É aquela lição, sabe? Quem faz mal feito faz duas vezes. Nossos avós ensinam isso. Então, assim, vamos fazer bem feito? Vamos resolver, vamos tirar os privilégios? Vamos começar a desenhar o caminho para um regime de capitalização? Vai precisar, infelizmente. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para o encerramento? Renan, a gente gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui. Foi muito elucidativo para nós, entendermos um pouco mais, conhecermos um pouco mais o Partido Missão, a cidade de Cruzeiro, o sul de Minas também presentes aqui. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, maravilhosa participação. Grandes perguntas de todo mundo, fico muito honrado e espero retornar no período da campanha. Por mais que fale, veio só o Collor naquela época, eu não sei porque não vieram os outros, não. Não pode chover granizo quando você vier. Né? Pois é, mas hoje estamos no belo dia de sol. Acho que se o governo Collor terminou também como granizo, o nosso vai terminar como uma tarde de primavera muito bonita. Maravilha, muito obrigado. E assim a gente encerra essa entrevista coletiva. Agradecer ao presidente da Câmara de Cruzeiro, vereador Paulo Felipe, por ter convidado, trazido, intermediado essa visita. A todos os profissionais da imprensa que aqui estão, a parte técnica também. Agradecer o estúdio de podcast itinerante AD 500. Muito obrigado pela presença aí. E assim a gente encerra a nossa conversa. Obrigado a todos.